Hoje nós vamos falar sobre o princípio básico da ecologia, que é a redução de energia a cada nível trófico. Então, quando a gente fala em nível trófico, é a relação entre os seres vivos, onde ocorre uma transferência de energia. Quando eu falo em transferência de energia, a gente não pode esquecer que a principal fonte de energia que a gente tem na biosfera é o Sol. Então, os organismos, os seres vivos que são fotossintetizantes, ou seja, eles produzem o próprio alimento através da energia luminosa que adquirem, né, da fonte aí principal, estamos falando de fontes naturais, que é o Sol. Então, eles é que vão deter a maior concentração de energia. A partir do momento que a gente inicia, até mesmo considerando o processo de uma cadeia alimentar, então essa energia ela começa a ser transferida. Então, geralmente na base desses níveis tróficos, eu vou ter sempre os produtores. Então, os produtores são sempre os indivíduos fotossintetizantes. Se eu pegar uma cadeia alimentar, por exemplo, do epinociclo, que é do ambiente terrestre, eu teria, por exemplo, o capim. Por que eu falo do epinociclo? Porque a gente poderia montar uma cadeia do talassociclo, por exemplo, que é o ambiente marinho. Então, aí no caso, os produtores são as algas. Então, no meu exemplo aqui, eu vou trabalhar só com o ambiente terrestre. Bom, quem se alimenta desses produtores? Geralmente são os consumidores de primeira ordem. Então, os consumidores primários ou os consumidores de primeira ordem. Em geral, são os indivíduos, os herbívoros. E depois nós temos geralmente os consumidores de segunda ordem. Geralmente são os indivíduos carnívoros. E eu posso ter mais um consumidor aqui de terceira ordem, que pode ser tanto carnívoro como ele também pode ser um onívoro, né? Ou seja, ele pode se alimentar tanto de outros animais como ele pode também se alimentar diretamente dos produtores. Muito bem, quando eu faço essa disposição dos indivíduos, então eu tenho que imaginar que nessa base eu tenho uma grande quantidade do que? De energia. Conforme eu vou subindo esses níveis, essa energia ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque esses indivíduos, ao estarem se alimentando, eles também realizam suas atividades, né? Eles correm, eles fogem dos predadores, eles acasalam, eles produzem células. Então, tudo isso faz com que eles gastem energia, respiram, né? Fazem com que gastem energia. Então, por isso que essa energia, ela nunca é transmitida durante o nível trófico na sua integridade. Inclusive, existe uma convenção, né, de que ocorre uma transferência apenas de 10% de energia. Então, no caso, essa energia ela sempre vai sendo transferida e no máximo ocorre aí um ganho em 10%. E no caso, os produtores, eles é que vão estar detendo a maior quantidade de energia porque eles produzem o próprio alimento. Enfim, o mais importante de tudo é a gente ter essa relação, né, dos indivíduos, essa disposição dos indivíduos, lembrando a vocês que o nível trófico, o primeiro nível trófico, ele sempre acontece da base, eu incluo a base aqui. Então, no caso, os produtores é o nível trófico 1, o consumidor primário é o nível trófico 2, o consumidor de segunda ordem ou secundário é o nível trófico 3 e o consumidor de terceira ordem, então, é o nível trófico 4. Não associem, por favor, né, na hora do vestibular, não vai associar aqui, consumidor de segunda ordem, o nível trófico dele é 2. Não, por quê? Porque o produtor está no primeiro nível trófico, por deter a maior quantidade de energia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.